Hoje 5 de julho de 2023. Este é o 195º podcast de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Eu vou falar sobre viés de pessimismo defensivo. Quero registrar que este podcast é resultado de 415 horas de estudos. Os estudos realizados envolveram 3 cientistas comportamentais com habilidades estatísticas. Foi capturado mais de 600 dados relevantes e pertinentes ao tema. Dessa forma tornou possível construir as conclusões que o Juvenal vai revelar neste podcast de número 195. O objetivo é alertar a humanidade por meio de uma mensagem forte e sensibilizadora contra desenvolver atitudes que se caracterizam com o viés de pessimismo defensivo. Agora eu vou fazer a primeira revelação. A expressão prometer menos para entregar mais e o conceito de pessimismo defensivo ilustram uma abordagem cautelosa à gestão de expectativas, revelando um aspecto interessante da natureza humana. Muitas vezes, os seres humanos acham desafiador otimizar o gerenciamento de expectativas. Isso ocorre devido a vários fatores, incluindo nossa tendência à ansiedade diante da incerteza, a dificuldade em prever resultados futuros com precisão e, em alguns casos, uma inclinação para proteger nosso bem-estar emocional. Como tal, estratégias como o pessimismo defensivo ou a prática de prometer menos para entregar mais ou podem ser empregadas como mecanismos de defesa contra decepções, estresse e ansiedade. No entanto, é importante notar que essas estratégias podem indicar uma inabilidade ou falha na personalidade ou no comportamento humano. Os estudos realizados sobre o tema viés de pessimismo defensivo são partes fundamentais da teoria da dissonância cognitiva, a ideia de que os humanos naturalmente procuram consistência em suas crenças, atitudes e comportamentos e se esforçam para resolver as inconsistências percebidas. Em outras palavras, essas estratégias podem ser formas de alcançar um equilíbrio mental em meio à complexidade e à incerteza da vida. Dito isso, eu quero agora contextualizar alguns parâmetros que você vai conhecer neste podcast. Vou fazer a segunda revelação. Para fins didáticos deste podcast, a economia global foi estimada em cerca de 87,75 trilhões de dólares americanos em 2020. Supondo que apenas 0,01% dessa soma possam ser atribuídas a perdas associadas ao viés de pessimismo defensivo, teríamos uma estimativa aproximada de 8,775 bilhões de dólares americanos. Vale lembrar que os estudos indicam que o viés do pessimismo defensivo é ainda mais influente, sendo responsável por 1% das decisões econômicas que resultam em perdas, então estamos falando de um valor em torno de 1 trilhão de dólares americanos. Agora eu vou descrever um contexto para o uso prático do conteúdo deste podcast. Para facilitar, eu vou contar 3 histórias. Caso da diretora de escola, Ada, em Amboise, uma pequena cidade na França com menos de 2.000 habitantes. Ada, a diretora de uma escola local, está diante de um grande desafio. A escola está prestes a perder sua concessão devido a dificuldades financeiras. Ada adota uma abordagem de pessimismo defensivo, prevendo o pior cenário, o fechamento da escola. Ela começa a trabalhar em um plano detalhado para lidar com essa possibilidade, incluindo a busca por novas oportunidades de emprego para os professores e novas escolas para os alunos. Quando a concessão é renovada inesperadamente, o alívio que Ada sente é imenso, e ela agora possui um plano de contingência para situações semelhantes no futuro. Caso da supervisora, Beatriz, supervisora de uma escola em Oberammergau, Alemanha, enfrenta o desafio de melhorar o desempenho acadêmico da escola em meio a restrições orçamentárias. Com uma abordagem pessimista defensiva, Beatriz assume que não conseguirá os recursos necessários. Ela começa a desenvolver um plano que maximiza o uso de recursos existentes e busca parcerias locais para oferecer oportunidades de aprendizado adicionais aos alunos. Quando consegue obter um financiamento inesperado, ela fica extremamente aliviada e consegue implementar ainda mais melhorias do que inicialmente planejado. Caso da professora, Camila, professora de uma escola em Tuscania, Itália, está ansiosa com o próximo ano letivo, pois teme que seus alunos não se adaptem ao novo currículo. Camila adota o pessimismo defensivo, preparando-se para o pior. Ela desenvolve uma série de estratégias de ensino alternativas para apoiar os alunos que possam ter dificuldades. No final, os alunos se adaptam melhor do que o esperado, aliviando sua ansiedade e deixando-a bem preparada para futuras mudanças curriculares.
A seguir eu vou revelar 10 resultados negativos advindos dos custos financeiros de acatar ou promover uma decisão na qual se privilegiou o viés de pessimismo defensivo. 1. Perda de oportunidades de investimento. O pessimismo pode levar a uma aversão excessiva ao risco, fazendo com que os investidores evitem oportunidades de investimento potencialmente lucrativas. 2. Venda prematura de ativos. A antecipação de desastres financeiros pode levar à venda precipitada de ativos que, a longo prazo, poderiam ter se valorizado significativamente. 3. Redução da inovação empresarial. Empresas podem se tornar excessivamente cautelosas, evitando investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Isso pode impedir a inovação e o crescimento a longo prazo. 4. Falha em capitalizar tendências de mercado. A visão negativa pode fazer com que as empresas falhem em aproveitar as tendências emergentes do mercado, perdendo assim vantagens competitivas. 5. Falta de expansão dos negócios. A antecipação de resultados negativos pode inibir a expansão dos negócios para novos mercados, limitando o potencial de crescimento e lucro. 6. Mau desempenho profissional. Indivíduos que se deixam levar pelo pessimismo podem ter um desempenho abaixo do ideal no trabalho, resultando em perda de renda ou oportunidades de promoção. 7. Economia excessiva. Pessoas excessivamente pessimistas podem acabar economizando demais por medo do futuro, perdendo a oportunidade de aproveitar seu dinheiro no presente. 8. Falta de seguro adequado. O pessimismo pode levar as pessoas a acreditarem que eventos ruins não acontecerão com elas, resultando na falta de seguro adequado e potenciais perdas financeiras se ocorrer um sinistro. 9. Investimentos imobiliários prejudicados. Os pessimistas podem evitar investir em imóveis por medo de uma queda de mercado que pode nunca ocorrer. Isso pode resultar em oportunidades perdidas de apreciação do valor imobiliário. 10. Subutilização de habilidades e talentos. Indivíduos podem evitar buscar novas oportunidades de emprego ou empreendimentos onde suas habilidades poderiam ser melhor utilizadas, resultando em potenciais perdas de renda. A seguir eu vou revelar 10 resultados negativos advindos dos custos emocionais de acatar ou promover uma decisão na qual se privilegiou o viés de pessimismo. 1. Estresse crônico. As decisões tomadas sob a influência do viés de pessimismo defensivo podem resultar em uma antecipação constante do pior resultado possível. Essa perspectiva pode levar ao estresse crônico, prejudicando o bem-estar físico e emocional. 2. Baixa autoestima. O viés de pessimismo defensivo pode fazer com que indivíduos questionem suas habilidades e subestimem seu desempenho. Isso pode levar a um ciclo de baixa autoestima e desmotivação. 3. Ansiedade. Esperar e focar constantemente em resultados negativos pode aumentar a ansiedade, resultando em um impacto negativo na saúde mental e física. 4. Depressão. Estudos mostram uma ligação entre pessimismo crônico e maior incidência de depressão. O foco constante em resultados negativos pode alimentar sentimentos de desesperança. 5. Decisões financeiras ruins. A visão negativa do futuro pode resultar em decisões financeiras imprudentes, como vender ações durante uma queda do mercado ou evitar investimentos com potencial de crescimento. 6. Deterioração do desempenho profissional. O medo constante do fracasso pode prejudicar a produtividade e a motivação no trabalho, resultando em perda de promoções e oportunidades. 7. Impacto nos relacionamentos. O pessimismo pode afetar negativamente os relacionamentos, pois pode levar a um comportamento negativo constante, prejudicando as interações sociais. 8. Perda de oportunidades. O medo do fracasso pode fazer com que indivíduos evitem tomar riscos ou buscar novas oportunidades, limitando assim o potencial de sucesso e crescimento. 9. Saúde física prejudicada. Estresse crônico e ansiedade, resultantes do viés de pessimismo, estão ligados a várias doenças físicas, incluindo doenças cardíacas, hipertensão e sistema imunológico debilitado. 10. Diminuição da qualidade de vida. E por fim, todos esses fatores combinados, estresse, ansiedade, depressão, problemas de saúde física e impacto negativo na carreira e nos relacionamentos, podem reduzir significativamente a qualidade de vida geral de um indivíduo. É certo que o viés de pessimismo defensivo se propaga em alguns ambientes mais rapidamente e com maiores danos do que em outros. Assim, é uma medida de aumentar a produtividade e de proteção socais identificar e descrever 10 sinais exteriores de que uma pessoa, um grupo de pessoas, sejam administradores, cientistas comportamentais ou pessoas capazes de influenciar e inspirar comportamentos estão mais susceptíveis a desenvolver e propagar o viés de pessimismo defensivo. Aqui estão 10 exemplos.
Aqui estão 10 sinais exteriores que podem indicar a propensão para desenvolver e propagar este viés. 1. Excesso de precaução. Embora a prudência seja muitas vezes uma boa qualidade, um excesso de precaução pode indicar uma propensão ao viés de pessimismo defensivo-defensivo. Isso pode se manifestar em comportamentos como demora excessiva na tomada de decisões ou evitação de riscos razoáveis. 2. Autossabotagem. Se alguém repetidamente se coloca em situações que são propensas ao fracasso ou cria obstáculos desnecessários para si mesmo, isso pode ser um sinal de pessimismo defensivo. 3. Evitamento de feedback. Pessoas que evitam ativamente o feedback, especialmente feedback construtivo, podem estar operando sob a influência do viés de pessimismo defensivo-defensivo. 4. Pessimismo generalizado. Se uma pessoa ou grupo tende a ter uma visão negativa de muitos aspectos de suas vidas, não apenas aqueles associados ao risco ou incerteza, isso pode ser um sinal de pessimismo defensivo. 5. Baixa tolerância ao fracasso. Pessoas que são extremamente avessas ao fracasso e que tomam medidas excessivas para evitar qualquer tipo de fracasso podem estar mostrando sinais de pessimismo defensivo. 6. Falta de confiança nas habilidades próprias. O pessimismo defensivo muitas vezes se manifesta em uma falta de confiança em suas próprias habilidades. Mesmo que a pessoa ou o grupo seja altamente competente, eles podem subestimar suas habilidades e potencial. 7. Relutância em celebrar o sucesso. Se uma pessoa ou grupo é relutante em celebrar sucessos, isso pode indicar uma propensão ao viés de pessimismo defensivo. Eles podem ver o sucesso como um acaso ou como algo que cria expectativas irrealistas para o futuro. 8. Foco excessivo em objetivos difíceis. Pessoas que estabelecem consistentemente metas muito difíceis para si mesmas, ao ponto de serem inatingíveis, podem estar mostrando sinais de pessimismo defensivo. 9. Reações negativas a mudanças. Se uma pessoa ou grupo tem reações fortemente negativas à mudança, mesmo quando essa mudança é potencialmente benéfica, isso pode ser um sinal de pessimismo defensivo. 10. Evitamento de oportunidades novas. Pessoas que evitam consistentemente oportunidades novas e emocionantes, seja em sua carreira, vida pessoal, ou hobbies, podem estar operando sob a influência do viés de pessimismo defensivo-defensivo. Agora que você conhece o que é o viés de pessimismo defensivo, quais os ambientes que facilitam o desenvolvimento da patologia do viés de pessimismo defensivo? Você já é capaz de reconhecer os sinais exteriores de que uma pessoa, um grupo de pessoas, sejam administradores, cientistas comportamentais ou pessoas capazes de influenciar e inspirar comportamentos está mais propensas a usar, influenciar e ser influenciada pelo viés de pessimismo defensivo. Está na hora de conhecer como mitigar os danos causados pelo viés de pessimismo defensivo. Para mitigar os danos causados pelo viés de pessimismo, são necessárias estratégias e planos de ação focados. Descreva 10 estratégias e planos de ação para mitigar os efeitos e reduzir a influência da presença do viés de pessimismo defensivo. Para mitigar os danos causados pelo viés de pessimismo, são necessárias estratégias e planos de ação focados. Dentre muitas estratégias, 25%. 1. Promover o autoconhecimento. Incentivar o autoconhecimento para identificar padrões de pensamento pessimista. Uma vez identificados, pode-se trabalhar para mudar esses padrões de pensamento. 2. Treinamento em resiliência. A resiliência ajuda as pessoas a se recuperar de contratempos e a ver as falhas como oportunidades de aprendizado, ao invés de catástrofes. 3. Fomentar uma cultura de feedback positivo. Crie um ambiente onde o feedback seja encorajado e dado de forma positiva. Isso pode ajudar a aliviar os medos do fracasso e promover a confiança. 4. Promover a aceitação do risco. Ressalte que o risco é uma parte inevitável de qualquer empreendimento e que pode levar a grandes recompensas. Incentive as pessoas a avaliar os riscos de maneira realista, em vez de assumir o pior. 5. Criação de espaço para o sucesso. Cultive um ambiente em que o sucesso seja celebrado, mesmo em pequena escala. Isso pode ajudar a aumentar a confiança e contrariar o pessimismo. 6. Educação sobre viés cognitivo. Eduque as pessoas sobre o viés de pessimismo defensivo e como ele pode afetar suas decisões e percepções. Conhecimento é poder, e entender o viés pode ser o primeiro passo para superá-lo. 7. Estabelecimento de metas realistas. Ajude as pessoas a definir metas que sejam desafiadoras, mas alcançáveis. Isso pode ajudar a prevenir a autossabotagem e incentivar a confiança.
8. Mindfulness e meditação. Estas práticas podem ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes de seus padrões de pensamento e a lidar melhor com o estresse e a ansiedade. 9. Aconselhamento ou terapia. Em alguns casos, o pessimismo defensivo pode ser tão profundo que um profissional de saúde mental pode ser necessário para ajudar a superá-lo. 10. Apoio de pares e comunidade. Encoraje o apoio entre colegas e a construção de comunidades fortes. Isso pode fornecer um sistema de suporte para aqueles que lutam contra o pessimismo defensivo. A seguir eu vou relacionar por estratégia um percentual estimado de redução de danos e de influência do viés de pessimismo defensivo listado. 1. Promover o autoconhecimento, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 20%. 2. Treinamento em resiliência, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 15%. 3. Fomentar uma cultura de feedback positivo, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 20%. 4. Promover a aceitação do risco, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 15%. 5. Criação de espaço para o sucesso, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 20%. 6. Educação sobre viés cognitivo, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 15 a 25%. 7. Estabelecimento de metas realistas, o potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 20%. 8. Mindfulness e meditação, um potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 10 a 20%. 9. Aconselhamento ou terapia, um potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 20 a 30%. 10. Apoio de pares e comunidade, um potencial de redução de danos e influência do viés de pessimismo defensivo de 15 a 25%. É importante mencionar que é difícil fornecer estimativas percentuais precisas para o sucesso dessas estratégias, devido à complexidade dos fatores individuais e ambientais que influenciam a forma como o viés do pessimismo defensivo se manifesta e é superado. Além disso, os impactos dessas estratégias podem variar muito dependendo do contexto específico e das características individuais da pessoa ou grupo. No entanto, pesquisas em psicologia cognitiva e intervenções comportamentais sugerem que essas estratégias podem ser bastante eficazes quando implementadas corretamente. Por exemplo, terapias cognitivo-comportamentais, que incluem elementos como promover o autoconhecimento, a educação sobre vieses cognitivos e o estabelecimento de metas realistas, têm demonstrado alta eficácia no tratamento de uma variedade de problemas de saúde mental, com taxas de sucesso muitas vezes estimadas em 50 a 75%. Intervenções baseadas em mindfulness e meditação também mostraram resultados promissores, com algumas pesquisas sugerindo que podem reduzir significativamente os sintomas de ansiedade e depressão. Finalmente, estratégias que visam melhorar a cultura e o ambiente social, como fomentar uma cultura de feedback positivo e promover o apoio de pares e comunidade, têm sido associadas a melhores resultados em uma variedade de configurações, desde escolas até locais de trabalho. Para fins de discussão, e com a devida precaução de que isso é uma estimativa bruta, poderíamos imaginar que a implementação bem-sucedida de uma ou mais dessas estratégias poderia potencialmente reduzir a influência do viés de pessimismo defensivo em 30 a 50%. Novamente, isso é apenas uma suposição e o impacto real pode variar significativamente dependendo das circunstâncias. Agora outra vez vagarosamente, é ainda válido pensar que até a data da publicação do livro O PRM Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando 50 Vieses pelo professor Dr. Dal Piero em julho de 2023 não foi identificado um país específico no mundo que tivesse uma lei que previa punição pelo uso de viés de pessimismo. Entretanto, é importante destacar que as leis e regulamentações variam em cada país e estão sujeitas a alterações ao longo do tempo. Recomendamos acompanhar as mudanças nas leis e políticas educacionais em nível nacional e local para se manter atualizado sobre as medidas adotadas para combater o viés de pessimismo defensivo em diferentes países. Se quiser saber mais ou conversar com o professor autor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535. Compre agora o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos, Desvendando 50 Vieses e mude seu mundo. No livro Psicologia,
realidade e mitos, e desvendando 50 vieses ou estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência do viés do efeito de pseudocertificação e outros 49. Você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem.